Muito bem. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em Gênesis, capítulo de número 37. Nós vamos começar hoje, e durante todo o mês de julho, nós vamos trazer esta palavra aqui, vamos falar desse tema, a trajetória de um sonhador. Bem? Nós vamos falar a respeito disso, e estaremos associando a trajetória deste homem de Deus, um homem chamado de sonhador, também com a nossa trajetória, os nossos sonhos, os nossos projetos, né? Como eu falei, final do ano, daqui a pouco chega rápido. Daqui a pouquinho nós estamos falando de projeto de vida. A gente tem que ter um planejamento da nossa vida, né? Nossa vida ela acontece dentro daquilo que nós projetamos. Então o projeto de vida é importante. Então já vai se preparando para você fazer o seu projeto de vida no final do ano, para buscar a graça, a unção, a bênção de Deus sobre os teus sonhos. Sonho não adianta, sonho é só uma imagem na nossa mente. Mas quando eu tiro o sonho da minha mente, eu transformo ele em um projeto, ele começa a se tornar real. E Deus ele abençoa projeto, ele não abençoa sonho, ele abençoa projeto, ele transforma sonho em projeto. Vamos aprender bastante esse mês, falando a respeito da trajetória de um sonhador. Gênesis 37 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogai-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? É com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai. E lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacento teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrão, e ele foi a Siquém. E um homem o encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacento eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos, e os achou em Dotã. De longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben:
não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiu-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemos-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E estes o levaram José ao Egito. Amém? Glória a Deus. Bom, o início da trajetória desse sonhador parece que não foi muito bem sucedida, né? Parece que os problemas na vida desse menino, desse moço de 17 anos, já começa desde o início da narrativa. Desde que a Bíblia começa a mencionar a respeito dele, parece que as coisas elas não acontecem muito bem na vida dele. Muito bem. Nós vamos nesse primeiro domingo, nesse primeiro culto, falando da trajetória de um sonhador, nós vamos ver os primeiros 5 passos na trajetória de José, na trajetória desse sonhador. Primeiro passo é que José, ele era um homem comum, ele era um moço comum. Ele não era uma pessoa excepcional, ele não era uma pessoa de um QI elevado, aparentemente. Ele não era uma pessoa que pudesse dizer assim, ele nasceu sentado num trono, é por isso que as coisas vão acontecer de forma diferente para ele. Não, ele era um jovem comum, de uma família, e aliás, de uma família complicada, de uma família cheia de problemas. Ou você acha normal os irmãos tentar matar, planejar, arquitetar o assassinato do próprio irmão? É lógico que era uma família que estava passando por um total desequilíbrio naquele momento. Pessoas que eram para ser chamadas de pessoas de Deus, mas que naquele momento estavam completamente com pensamento errado, atitudes erradas, né? Agora veja bem, o que nós podemos enxergar nessa pessoa comum e que pode se comparar a qualquer um de nós? Mesmo José sendo uma pessoa comum, José ele tinha uma coisa importante na vida dele. José, ele era uma pessoa que temia Deus. Ele tinha temor de Deus. Mesmo vivendo em meio aos seus irmãos, e a Bíblia diz que quando ele traz notícias para o pai das coisas erradas que os seus irmãos faziam, não é que José pudesse ser taxado como fofoqueiro, aquele que só trazia notícia ruim. Não, é que José não conseguia se encaixar naquele meio, ele não conseguia se encaixar com os seus irmãos, porque os seus irmãos faziam tudo errado. Os seus irmãos agiam de forma errada, tinham um comportamento errado. Os seus irmãos não estavam temendo a Deus, os seus irmãos não tinham uma vida com Deus. Então José, ele não conseguia se encaixar, mesmo sendo um menino jovem ainda, 17 anos. Agora, era uma pessoa comum, era um menino jovem, mas era um menino que já tinha projetos na sua vida. Ele era um menino que ele desejava, ele queria conquistar, ele queria ir adiante, ele queria ter sucesso. Era isso que ele demonstrava para o seu pai, quando ele se preocupava com os rebanhos, com a casa e com a família do seu pai. José, mesmo com 17 anos, sendo muito jovem ainda, mas ele expressava que ele tinha anseios, ele tinha desejos, ele tinha intenção de ter uma vida melhor. Ele não estava conformado com o estilo de vida que a sua família tinha. Isso é nítido de observar na narrativa desse texto. Ele não é aquela pessoa que se conforma, ele diz assim, do jeito que vier tá bom, fazer o que, eu nasci assim mesmo, a minha casa é assim, a minha família sempre foi assim, e assim será. Não, ele tinha projeção de ter uma vida diferente. Isso é importante na vida de qualquer pessoa, uma pessoa comum, como qualquer um de nós. Eu não posso simplesmente me acomodar com o estilo de vida que eu tenho
Por mais que esse estilo de vida, de repente, hoje possa ser um estilo de vida bom, mas eu não posso me acomodar em meio a um grupo de pessoas que faz tudo errado e eu achar que isso aí está normal. Eu não posso me acomodar com o erro da sociedade, com o pecado dos seres humanos e tentar me encaixar neles. Não, eu não consigo me encaixar. Por quê? Porque eu tenho uma vida que teme a Deus, eu tenho uma vida de princípios, eu tenho uma vida de retidão. Então eu não posso me conformar com essa vida. Se a minha família é uma família desestruturada, eu tenho que desejar sim ter uma família abençoada. Se você conviveu num lar desestruturado, num lar com violência, num lar com abusos, num lar com desequilíbrio, num lar com miséria, num lar onde a enfermidade predominou, você tem que projetar uma família diferente para você. Se você conviveu com pais que brigavam, com pais que se separaram, você tem que projetar a tua família de uma forma diferente. Não é isso que eu quero para a minha vida, eu vou projetar de uma forma diferente. Então mesmo José, sendo um menino, um homem comum, ele era alguém que ele não se encaixava com o comportamento errado dos seus filhos. Irmão, aprende uma coisa: nunca siga a multidão. Aquele ditado que diz a voz do povo é a voz de Deus é uma mentira. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E nós temos que andar com os princípios de Deus e não acompanhar o fluxo da multidão. Segundo passo. José, ele conquista o ódio dos seus irmãos. Parece uma coisa ruim ser odiado pelos seus próprios irmãos. Você vê que ele conquistou isso dentro de casa, irmãos. Não é dos amigos, não é de um vizinho, não é de um colega, não. É dentro de casa. 11 irmãos, e os 11 irmãos odiavam. Não é que não gostavam dele, odiavam José. Foi isso que ele conquistou. Mas será que isso, irmãos, o que você acha que atraiu esse ódio dos irmãos? Você sabe qual foi a principal causa dos irmãos de José odiarem ele? É porque José, ele não se conformava com as coisas erradas, ele se posicionava. Quando ele via algo errado, ele se posicionava. E olhando assim, pensando assim, pode parecer uma coisa ruim demais. Não, pastor, eu sou da paz. Eu não quero confusão com ninguém. Eu não quero que ninguém tenha raiva de mim. Eu não quero que ninguém fique magoado comigo. Então, eu prefiro ficar no silêncio. Não, irmãos. A gente tem que ter posicionamento com relação às coisas erradas. Eu não preciso me meter na vida de ninguém. Eu não sou juiz para corrigir, para consertar a vida de ninguém. Mas quando algo vai me afetar, eu preciso me posicionar com relação àquilo que é errado, aquilo que não é de Deus, aquilo que não tem base bíblica, aquilo que fere os princípios de Deus. Eu tenho que me posicionar, principalmente se isso diz respeito à família. Não é porque eu faço parte de uma família que talvez não é cristã, não é convertida, que eu devo engolir em seco os posicionamentos da família com relação às coisas erradas. Não, eu não preciso causar neles um desconforto, mas eu tenho que me posicionar. E os irmãos de José não gostavam dele, tinham raiva dele, odiavam ele, porque ele não se conformava com as coisas erradas. Aí eu vou te dar uma notícia a respeito do cristão verdadeiro. Olha o que Jesus disse para o cristão verdadeiro. Marcos capítulo 13, versículo 13 diz assim, ó: e sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O mundo tem que te odiar, irmãos, porque você é cristão verdadeiro. Não porque você causa escândalo, não porque você causa prejuízo para alguém, não porque você é desleal a alguém, não porque você machucou, feriu, causou dano em alguém, mas pelo simples fato de você ser um cristão. O mundo vai te odiar. Se não te odeia, é porque você talvez não está sendo um cristão genuíno. Você está sendo um cristãozinho meia boca. O cristão verdadeiro vai ser odiado. Mas não é o ódio do ser humano, irmãos. É uma coisa espiritual. É
uma motivação espiritual do mal para levar o mundo a te odiar. Por quê? Porque o diabo ele não gosta do cristão, o diabo ele não gosta de Jesus, ele é adversário, é inimigo de Jesus. Então todos aqueles que se posicionam como cristão do lado de Jesus, o diabo odeia, e o diabo vai inspirar pessoas a também te odiar. Você pode ver que às vezes você tem um relacionamento com alguém, está tudo bem, até ele descobrir que você é crente. A partir do momento, isso acontece muito em local de trabalho. Você está lá trabalhando, numa boa, direitinho, quietinho. Enquanto ninguém sabe que você é crente, está tudo bem. A partir do momento que eles descobrem que você está indo na igreja, você vira motivo de piada. Vira motivo de perseguição. Vira motivo de preconceito. Eu trabalhei numa empresa, irmãos, que quando eu estava um grupinho lá reunido, quando eu chegava, o grupinho se desfazia. Eu trabalhei numa empresa, trabalhei quase 2 anos nessa empresa. Eu não fiz nenhum amigo dentro da empresa. Nenhum. Não podia dizer que tinha alguém que gostava de mim dentro da empresa. Ninguém gostava de mim. Pelo simples fato que eu era crente. Sabe por quê? Porque 80% da empresa era de alemão. E alemão preconceituoso. É uma região lá de Joinville que é típica alemã. Eles falam alemão, muita gente fala em alemão. As casas lá são estilo alemão. E 80% que trabalhava na empresa era alemão. E era alemão preconceituosos. Eles não se relacionavam com crente. A responsável das finanças, a tesoureira da empresa, irmãos, ela fazia uma perseguição assim, mas assim, ó, acirrada comigo. Uma vez ela encontrou um desfalque. Eu trabalhava com motorista vendedor, né? Saía com caminhão para fazer vendas. E ela encontrou um desfalque no meu acerto de conta. Mas um desfalque gigantesco, dava para comprar um carro. E ela foi me pressionando, toda semana pressionando. Mas não é assim, pressão, você tem que dar um jeito, não. Você tem mais uma semana para achar o furo, porque senão você vai pagar. Estava me ameaçando. E eu dizia para ela, mas não há possibilidade. Eu falei para ela, todos os dias eu venho aqui e faço o acerto. Se você somar o valor que está faltando, ele dá mais do que uma semana de venda. Eu falei para ela, como é que, se todo dia eu faço o acerto e te entrego todo o valor, como é que eu consegui tirar um valor tão grande como esse? Eu falei, tem algum erro que nós não estamos achando. Aí tinha um rapaz que trabalhava lá, que ele não era da turma deles. Ele era moreno. E ele substituía ela nos finais de semana. Ela trabalhava só até sábado. Até sexta, normalmente. Sábado, raramente. E nós trabalhávamos todos os dias, até sábado. E aí, um dia, eu estava saindo da empresa e ele estava saindo também. E ele falou comigo, ele falou assim, ô Jadir, vem cá. Ele falou, pede para ela, ele estava vendo, ele sentava do lado dela no escritório. E ele estava vendo o que ela estava fazendo comigo. E ele me chamou e falou assim, Jadir, pede para ela olhar o acerto do fulano de tal. Que no dele está sobrando e eles não conseguem descobrir o porquê, está sobrando exatamente o valor que está faltando no teu. Aí, falei, opa, deu uma luz no negócio. No outro dia eu fui fazer o acerto, eu falei para ela, rapaz do céu, quase apanhei da lemoa. Era uma lemoa dos 2 metros e pouco de altura, assim, pensa num animal. Guaiapa. Quase apanhei. Primeiro, como é que eu tinha aquela informação? E segundo, como é que eu ia me meter na conta de um outro que já estava de caminho? E aí ela disse assim, você tem uma semana para pagar. Se você não achar o furo, você vai ter que pagar. Eu fiquei desesperado, fui para oração, orei, busquei de Deus, falei, Jesus, misericórdia. Na outra semana, chegou sábado e ela não foi trabalhar. E esse rapaz foi trabalhar. Quando eu cheguei para fazer o acerto, ele disse para mim assim, ó, já fiz a correção do erro. Eu falei, tu fez sim. Ele falou, eu achei onde estava o erro. Eles ficaram durante muitos dias lançando o produto que ele pegava no código que é teu.
E aí não estava aparecendo nas tuas planilhas, você não achava um erro. Mas lá no computador aparecia como se você tivesse retirado o produto, só que foi ele que retirou o produto. Fizeram o código errado. Então aquele valor que sobrava para ele, na verdade é teu. Eu só fiz a transferência, está resolvido o problema. Mas ela me perseguiu, irmãos. Ela me perseguiu. E os funcionários também. Por quê? Porque eles tiravam, eles faziam, zombavam, de vez em quando faziam piadinha, né? E aí, quando eu recebia pagamento, e aí, amanhã é o dia de levar o dinheiro para o pastor. Por quê? Porque o mundo odeia quem é cristão de verdade. O mundo não aguenta, irmãos. O mundo não aguenta ouvir que você vem na igreja, que você dá dízimo, que você é fiel, que você entregou a tua vida para Jesus, que você se batizou, que você está corrigindo a tua vida, está deixando as coisas erradas para trás, está tentando ser uma pessoa melhor, está orando pela tua família. O diabo não consegue ouvir isso, e ele inspira, ele motiva o mundo a te perseguir. Então Jesus disse assim: você vai ser perseguido por causa de mim. Agora vem um alerta para mim e para você: quem perseverar até o fim será salvo. Você está disposto a perseverar? Mesmo diante da perseguição? Levante a mão direita e diga assim: eu estou disposto a perseverar, mesmo sendo perseguido. Amém? José era perseguido pelos seus irmãos, porque ele era um menino que temia Deus. Vamos para o terceiro passo. José não tinha credibilidade com a sua família. Não tinha credibilidade com a família. O dia que ele teve um sonho interessante, porque aquele não foi o primeiro sonho que José teve, irmãos, foi um dos sonhos. Só que esse ele contou por quê? Porque ele sentiu que aquele sonho não era um sonho comum, não era um sonho natural. Aquele sonho só podia ser algo de Deus. Ele sentiu isso. Só que você vê que quando ele vai contar para a sua família, ele não tinha credibilidade. Alguém acreditou nele? Nem o pai acreditou. O que o pai disse para ele? O pai repreendeu ele e disse: rapaz, mas que tipo de sonho é esse? Você está querendo dizer que eu, a tua mãe, os teus irmãos vão ter que se inclinar diante de ti? Ninguém disse assim: olha, se é de Deus vamos orar e vai acontecer. Se é de Deus, Deus está nesse negócio, vamos dizer amém? Não! Acharam que ele era um lunático, tanto é que botaram um apelido dele, começaram a chamar ele de sonhador. Quando José vinha chegando, eles diziam: lá vem o sonhador. Eu não sei como é que está a tua credibilidade, irmão. Com a tua família, na tua casa, no teu emprego, os teus amigos, na igreja. Eu não sei como é que está a tua credibilidade, se as pessoas têm acreditado no teu potencial. E normalmente as pessoas que mais perto de nós estamos são as que menos confiam em nós. Por quê? Porque muitas vezes olham mais para as nossas falhas do que para os bons atributos daquilo que nós podemos alcançar na nossa vida. Eles começaram a olhar para a vida de José e dizer assim: você é um sonhador, você é um lunático, você não vai chegar a lugar nenhum. Ele não tinha credibilidade em casa. Você está entendendo por que Deus permitiu que ele fosse vendido? Você está entendendo por que Deus permitiu que ele fosse levado para longe da sua família? O que você acha que é melhor? Se tornar um escravo ou continuar numa família que vai te enterrar? Não foi isso que eles fizeram? Jogaram dentro de uma cisterna e disseram: vamos enterrar esse camarada. Ninguém vai sentir falta dele. Vamos contar para o pai que um animal comeu ele. Vamos esconder o sangue dele. Ninguém vai sentir falta dele, porque ele é um sonhador. Queria enterrar os sonhos de José naquela cisterna. Deus disse: é melhor você ser um escravo de pessoas estranhas do que continuar numa casa de pessoas que querem te enterrar. O que você acha que é melhor para você, irmão? Eu sei que a rota de fuga às vezes não é muito agradável. A rota de fuga que Deus nos dá às vezes é um pouco dolorosa. Mas é melhor ter uma rota de fuga dolorosa do que estar dentro de uma cisterna sendo enterrado pelas pessoas que mais nós amamos. Você acha que foi fácil para José ver os próprios irmãos tirando dele a sua túnica talar, a única coisa de valor que ele tinha, jogando ele
uma cisterna e dizendo para ele: você é um nada, você é um lunático, você é um sonhador sem sentido, você não vai chegar a lugar nenhum, nós vamos te enterrar nessa cisterna. Você acha que isso é fácil de ouvir? A própria ameaça de morte já é algo doloroso. Imagine as palavras vindo de pessoas que a quem ele mais amava e que ele esperava um gesto de amor. Estava enterrando, tentando enterrar os sonhos de José. Ele não tinha credibilidade. Ninguém da sua família deu crédito aos sonhos dele. Ninguém acreditava que o sonho vinha de Deus. Nem mesmo seu pai, que tanto lhe amava. O pai de José amava ele, mas não acreditava no sonho dele. Pode ser que tem pessoas que te amam, irmão, mas não acreditam em você, não acreditam no teu potencial, não acreditam que você é capaz de vencer, de ser alguém na vida, de ser uma pessoa de sucesso. Não acredito que o teu sonho pode se tornar realidade. Às vezes é a pessoa que está do nosso lado, às vezes é a esposa, às vezes é o marido, que nos ama, mas não acredita no teu potencial. Não acredita em você. Não acredita no teu sonho. José não tinha credibilidade da família. Quarto passo na vida desse homem. Levante a mão direita, vamos no terceiro ainda. José não acreditava, aliás, ninguém acreditava em José. Mas José sempre acreditou. Sempre acreditou. Com a mão direita levantada para o alto, diga assim: pode ser que ninguém acredite no meu sonho. Aí bate no peito e diz assim: mas eu acredito. Ninguém acredita, irmão, mas você acredita. Eu acredito, eu acredito. Quando nós demos a notícia para a família que nós iríamos vir embora para o Rio Grande do Sul, para o ministério, não deram credibilidade nenhuma. Chamaram de louco, de inconsequente. Tentaram de todas as formas tirar da nossa cabeça a ideia de vir para cá. Porque eles não acreditavam no nosso ministério. Mas nós acreditávamos. Glória a Deus, aleluia. Nós sabíamos que Deus estava conosco. Que aquele sonho não era fruto da nossa imaginação, mas era algo que vinha de Deus. É isso que você precisa acreditar, irmãos. Não dê ouvido para quem quer enterrar teu sonho. Não dê ouvido. Se a pessoa é de perto, se a pessoa é de longe, não importa quem seja. Não dê ouvido, não deixe enterrar teu sonho. Não deixe teu sonho morrer dentro de uma cisterna. Pastor, mas ser um escravo é ruim. Mas Deus tem uma trajetória que pode mudar a nossa vida a qualquer momento. Mas não deixe enterrar. Quando alguém disser para você assim: ó, teu filho não tem mais jeito, diga: você não acredita, mas eu acredito. O teu casamento não tem mais jeito, você não acredita, mas eu acredito. Quem tem que acreditar sou eu. Vamos lá. Quarto passo na trajetória de José. José foi ingênuo. Uma coisa José foi ingênuo. Por quê? Porque ele contou os seus sonhos para as pessoas erradas. Irmão, não compartilhe o teu sonho com quem não tem sonho ou com pessoas que não sonham da mesma forma que você. Já imaginou você falar: você tem o sonho de comprar uma Lamborghini? Ah, pastor, é o meu sonho, comprar uma Lamborghini. Aí você vai e conta para o irmão que tem o sonho de comprar um Fiat 147. Você acha que vai bater? Você acha que vai funcionar? Quando você falar do Lamborghini, vai dizer: você sabe quanto que é o imposto do Lamborghini? Sabe quanto que é o seguro do Lamborghini? Sabe quanto gasta uma Lamborghini? Ele já vai botar questionamento e dúvida no teu coração, porque ele não sonha com Lamborghini, ele sonha com Fiat 147. E se você perguntar para ele há quanto tempo ele sonha com o Fiat 147, ele vai dizer: desde o dia que lançaram o Fiat 147. Ele nunca mudou o sonho, sempre o mesmo sonho.
O nosso primeiro carro, qual foi o nosso projeto de vida do nosso primeiro carro, pastor? Um Gol branco, 4 portas. Foi o primeiro projeto de vida nosso, foi esse. Primeiro, nós éramos apaixonados por um Gol branco, 4 portas. Compramos? Não. Mas mudamos o sonho. Porque começou a vir outros carros. Começou a vir carros melhores, e nós fomos ampliando nosso sonho. O primeiro carro que comprei foi um Gol? Não, foi um Chevetinho branco. Foi um Chevetinho branco. Mas acho que hoje eu ultrapassei um pouquinho mais do que o Gol 4 portas, branco, né? Só que a gente tem que tomar cuidado para quem a gente fala os nossos sonhos. Tem gente, irmãos, que até sem notar, até sem perceber. Não tem os caçadores de bruxa, caçador de vampiro? Tem gente que é caçador de sonho. Sem perceber. Não pode ouvir alguém falar no sonho que ele já joga um balde de água fria. Já dá uma palavra de desânimo. Já dá uma palavra de desmotivação. Não, mas olha bem, olha como é que está a economia. Deixa eu dar uma notícia para você. Deus não depende de nenhuma economia para te abençoar financeiramente. Pastor, se as coisas melhorar aqui no Brasil, eu tenho um grande projeto para a minha vida. Eu quero dizer para você, mesmo que piore aqui no Brasil, mantenha o teu projeto. Porque Deus é um Deus que não precisa da economia do país para te abençoar. Deus é um Deus poderoso, que é capaz de fazer brotar da rocha ouro para te abençoar. Deus é o dono do ouro e da prata, diz a palavra de Deus. A gente é cauteloso, a gente toma cuidado em tempos difíceis, a gente toma cuidado, mas você vai aprender isso na lição desse sonhador. Lá na última mensagem nós vamos falar sobre isso, sobre cautelas que o cristão tem que ter, mas não significa que você tem que deixar de sonhar. Ah, pastor, eu já nem estou sonhando mais, fiz um projeto ano passado, que eu queria comprar uma casa, comprar um carro, trocar de carro, fazer isso, uma faculdade, mas agora diante de tanta dificuldade. Mas é aí que o testemunho é maior, quando você está em meio de uma crise e você crê em Deus e busca em Deus, e Deus te abençoa, faz o milagre e honra a tua fé. Então, irmão, não deixe de acreditar. A única coisa que você tem que corrigir: não conte os teus sonhos para pessoas erradas. Não quer dizer que você não possa compartilhar teus sonhos. É gostoso compartilhar, às vezes, com as pessoas. É gostoso, mas tem que ser para a pessoa certa. Para a pessoa que também sonha, para a pessoa que você sabe que a hora que você falar, a pessoa vai te motivar. Já teve pessoas que eu errei de contar alguma coisa para elas e o semblante delas entregou. O próprio semblante da pessoa entregou que ela não ficou satisfeita, que ela não concordou, que ela não pensava da mesma forma que eu. Já tem outras pessoas que eu sei que você nem terminou de contar o sonho. Irmão, estou com um projeto, nem sabe o que é. Mas ele gosta de te ver para frente, animado, prosperando, crescendo, tendo planejamento, tendo projeto para a tua vida. Ele é aquele cara animado, é aquele irmão motivador. Para isso você tem que contar. Para isso você tem que compartilhar. Mas primeiro observa o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor e sabedoria, nos deixou lições preciosas na palavra de Deus. E Jesus disse assim, pelo fruto se conhece a árvore. Quando você conhece uma pessoa, tenta primeiro enxergar o fruto na vida dela, para ver se é confiável, se é uma pessoa madura, se é uma pessoa animada, se é uma pessoa para frente, se é uma pessoa que vai te dar uma palavra de incentivo, de ânimo, ou vai te desanimar. Aprenda a contar os teus sonhos para as pessoas certas. José errou porque ele estava tão feliz e motivado, porque tinha tido uma experiência com Deus, que ele disse, vou compartilhar com as pessoas que eu mais amo, os fracassados dos meus irmãos. Contou para a pessoa errada. Tem coisa, irmãos, que eu não falo para ninguém.